Segundo a lei da ontologia dimensional e o que ela tem a ver com a nossa prática clínica em logoterapia e análise existencial. Esse é o tema do nosso vídeo, consideramos muito importante e queremos traçar essa reflexão aqui com você. Antes, porém, gostaria de pedir que já deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal Escola do Sentido se não for inscrito ainda, ative o sininho das notificações, me apresentando aqui, né, eu sou Toline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e vou refletir com você nesse vídeo sobre a segunda lei da ontologia dimensional e o que ela pode ter a ver com a nossa prática. Vamos a isso? Bom, a gente começa aqui o vídeo lendo a lei da ontologia dimensional para que a gente possa desdobrar considerações a respeito depois. Neste vídeo, a gente retirou a lei do livro A Vontade de Sentido, tá bom? Segunda lei da ontologia dimensional. Quando diferentes fenômenos são projetados de suas dimensões particulares em uma dimensão diferente, mais baixa do que a sua própria, as figuras que aparecerão em cada plano serão ambíguas. E nesse ponto, então, a gente compartilha com você uma imagem muito famosa que está em vários livros do Frank, quando ele está nos apresentando essa segunda lei, em que você pode ver figuras geométricas, como o cilindro, cone e a esfera, e a gente percebe que quando elas são projetadas no plano horizontal, cada uma dessas figuras acaba projetando um círculo rachurado, né? E esses círculos parecem iguais. Então, trazendo aqui alguns elementos do livro. Imaginemos um cilindro, um cone e uma esfera. As sombras que eles projetam no plano horizontal formam três circunferências intercambiáveis entre si, isomórficas, né? Não podemos, a partir da projeção, saber o que há sobre elas. Então, se a gente olhar apenas para o plano horizontal, a gente não consegue saber pela circunferência que está lá, se ela é a sombra de um cilindro, de um cone ou de uma esfera. Explicada essa figura, a gente pode estar pensando assim, poxa, o que isso tem a ver com o ser humano, o que isso tem a ver com clínica, o que isso tem a ver com sentido, né? E aí é interessante a gente colocar o que é ontologia dimensional, retrocedendo um pouquinho agora. É a proposta de visão de homem, ou seja, de antropologia filosófica de Viktor Frankl. Então, como Viktor Frankl entende o homem? E aqui no canal da Escola do Sentido, né, você já teve a oportunidade, por exemplo, de ser apresentada essa ontologia dimensional, em que Frankl vai dizer que o ser humano vivencia, né, constitui-se de três dimensões integradas: a dimensão somática ou biológica, a dimensão psíquica ou psicológica e a dimensão noética ou noológica. E que essas três dimensões integradas, em sua diversidade, compõem uma unidade que é o ser humano. Desta consideração sobre essas noções da ontologia dimensional se desdobram duas leis. O nosso vídeo se dedica principalmente à segunda lei, que foi a que nós acabamos de ler, e da qual acabamos de ver a representação gráfica. E aí, qual é o nosso próximo passo aqui, que é também o passo de Frankl no livro? Fazer essa conexão entre esses desenhos, dessa figurinha geométrica, essa lei que parece não dizer nada de humana em princípio, né? E conectar com o ser humano. E é então o passo que nós vamos dar agora aqui no vídeo, a partir das leituras do Frankl lá no livro A Vontade de Sentido. Ele diz assim lá no livro: vejamos agora como a segunda lei da ontologia dimensional pode aplicar-se aos homens. Ora, podemos muito bem substituir os três círculos ambíguos por neuroses, porque as neuroses também podem ser ambíguas. Então, aqueles círculozinhos rachurados, nós vamos deixar de chamar de círculos e vamos pensar no exemplo como se fossem as neuroses, ou seja, não uma experiência patológica, adoecida, que tem a ver com um conjunto de sintomas. E o que o Frankl vai dizer aqui é que, em termos de conjunto de sintomas ou de sintomatologias, elas vão ser equivalentes, né? Ambíguas, como ele está colocando aqui. Uma coisa que o Frankl vai nos chamar a atenção é o seguinte: uma neurose pode ser psicogênica, isso é, uma neurose no sentido convencional do termo, estando ligada, portanto, a uma etiologia, a uma origem ligada à dimensão psíquica. Além disso, algumas pesquisas
me mostra também que há neuroses somatogênicas, ou seja, neuroses com expressões sintomáticas idênticas às demais, mas de origem orgânica. E, por último, mas não menos importante, as neuroses noogênicas, isto é, né, neuroses que estão ligadas à experiência do vazio existencial. Não é um adoecimento da dimensão noética, porque a dimensão noética é uma dimensão diferenciada que não adoece, né? Que ela não é um estado e, portanto, não tem como adoecer. Mas a neurose noogênica vai ter a ver com a experiência cronificada, cristalizada de uma experiência de frustração existencial. Então, pessoal, retomando a imagem, a gente vê que cada círculozinho desse é igual entre si, assim como os sintomas neuróticos podem ser iguais entre si. Entretanto, assim como na figura, um advém de um cilindro, o outro advém de uma esfera e o outro advém de um cone, aqui também essas expressões sintomáticas neuróticas advêm de etiologias, isto é, origens diferentes, seja com relação à dimensão psíquica, seja com relação à dimensão somática, seja com relação à cronificação de um vazio existencial, que são as neuroses noogênicas, como comentamos. E assim, como não podemos inferir pelas sombras circulares, se acima há um cilindro, tampouco se por trás de uma neurose há um hipertireoidismo, uma angústia de castração ou um vácuo existencial. Isto é, não poderemos fazer nada disso à medida que nos confinemos à dimensão psicológica. Eu queria ir demarcando com você ao longo do vídeo aqui os nossos passos. A gente começa da lei, né? Vimos a representação gráfica dela, tivemos uma compreensão desta representação gráfica. Nesse momento seguinte, fizemos uma conexão com o homem, a partir de como o Frank vai colocando, e agora o nosso próximo passo é falar de clínica, como a gente prometeu lá no começo do vídeo. O Frank traz uma proposta. A etiologia multidimensional das neuroses torna necessário aquilo que eu gostaria de chamar de diagnóstico dimensional. Taline, como é que você poderia comentar isso? O Frank nos convida a não olhar o ser humano apenas a partir de uma dimensão, julgá-lo a partir de uma dimensão e tratá-lo apenas a partir de uma dimensão. Mas ele nos convida a manter esse olhar tridimensional, que é como ele entende a constituição humana, né? E que esse olhar tridimensional se desdobre também para o diagnóstico, que a gente também, ao olhar para o homem, ao acompanhá-lo no seu processo psicoterapêutico e, eventualmente, no seu adoecimento, mas não só, a gente possa ter em mente ou em perspectiva esses funcionamentos orgânico, psíquico e noodinâmico, né, da dinâmica do espírito, como você também já teve a oportunidade de discutir aqui conosco no canal. E não só, né? O que foi dito para o diagnóstico vale também para a terapia. Taline, onde está isso? No livro A Vontade de Sentido. Ao final do vídeo eu vou deixar o nome do capítulo do livro que fala desse tema, tá bom? O que foi dito para o diagnóstico também vale para a terapia. A terapia, da mesma forma, deve ser orientada em termos multidimensionais. Isso quer dizer que nós, como logoterapeutas, pessoas que atuam com a logoterapia na clínica, precisam ter sempre um respeito, um cuidado com o homem nessa sua tridimensionalidade, e não a gente se confinar em apenas uma das dimensões e acompanhá-lo e tratá-lo, né, a partir de como você queira usar a nomenclatura, apenas a partir de uma dimensão. E aí, desdobramentos disso, né? Vamos lá. Texto do Frank. Essa é a razão pela qual eu acredito ser importante que o terapeuta seja bem consciente da visão de homem por meio do qual ele aborda seus pacientes e que tenha igualmente conhecimento das implicações metaclínicas de sua prática. O Frank está dizendo aqui o que ele considera fundamental, que a gente tenha bastante nitidez da visão de homem, a partir da qual eu trabalho, eu desenvolvo a abordagem que eu trabalho. Por quê? E aí ele traz na sequência.
O que importa realmente nunca é a técnica em si mesma, mas o sentido, a intenção que guia a técnica. O meu olhar para o homem faz com que, a partir dele, eu pense o acompanhamento, né? Então, seja uma técnica, seja um recurso, eles não podem ser utilizados no nada. Eles têm uma lógica, né? Se eu utilizo uma técnica e eu não sei para quê, eu não sei como, eu não sei como é que ela se insere no processo terapêutico ou um recurso, é como se eu estivesse utilizando um instrumento sem o manual de instruções, digamos assim. Eu até uso, mas eu não sei para quê. E isso dificilmente, né, vai ser efetivo, vai ser eficaz, vai ter implicações. É por isso que no nosso caso aqui é complicado quando as pessoas perguntam assim, ó, como é que a logoterapia trata a ansiedade? Ou como é que a logoterapia trata a depressão? Bom, esses estudos sobre ansiedade, sobre depressão, eles vão sim ser importantes. Né? De forma alguma é o caso de descartar. Mas fala de uma dimensão da experiência daquela pessoa. E a gente não pode ignorar as outras antes de pensar um acompanhamento honesto, né? Um acompanhamento digno daquilo que a gente se propõe a fazer e que realmente contribua com a experiência existencial daquela pessoa. Então, a ansiedade, a depressão vão falar de uma dimensão vivencial, mas e as outras? Né? E é exatamente sobre esse tema, sobre essa questão que a segunda lei vem tratar. Ela vem chamar a atenção para não perdermos a noção da integralidade do ser humano. E entender que quando a gente tem isso em mente, a gente vai trabalhar de uma forma mais rica, em termos de diagnóstico, em termos de leitura do que está acontecendo, e vamos ter mais clareza e vamos ter mais fundamentada a nossa prática. Por que, que eu escolhi essa prática, essa técnica e não essa outra? Para você que já estuda logoterapia, você já conhece algumas técnicas, diálogo socrático, intenção paradoxal, de reflexão, não só as técnicas, mas também os usos de recursos, né? Mas será que eu sei, ou será que você sabe, por que eu estou usando esta técnica e abrindo mão daquela naquele acompanhamento? Eu tenho clareza de por que eu resolvi propor a intenção paradoxal para este acompanhamento aqui com esta pessoa e não a da reflexão. O que o Frank está nos dizendo com a segunda lei é: quanto mais claro eu tenho a visão de homem, muito provavelmente eu vou estar mais afinado, eu vou estar mais atento e mais perspicaz sobre qual técnica eu devo usar, qual recurso é melhor colocado aqui. Porque eu não vou estar pensando só numa dimensão, mas eu vou ter uma dinâmica de acompanhamento que respeita, considera e leva em conta as três dimensões. A vivência da pessoa na sua integralidade, respeitando-a na sua alteridade. Ele propõe, ao finalzinho do capítulo que eu estou aqui explorando juntamente com você nesse vídeo, um exercício. Trocar as figuras geométricas da nossa figurinha, que eu vou pedir para ser inserida aqui de novo no vídeo, por figuras históricas. E assim, cada livro, o Frank, às vezes ele muda um pouco o exemplo, né? Como eu estou pegando aqui o livro A Vontade de Sentido, o exemplo é o seguinte: vamos trocar uma das figurinhas geométricas por uma paciente vítima de esquizofrenia com alucinações auditivas, troca número 1, e vamos trocar uma das figuras geométricas por Joana d'Arc. Aí aqui eu vou abrir um parêntese com a descrição minha sobre essa personagem, tá? Então é uma pessoa, né? Personagem francesa, com forte atuação no período conhecido como a Guerra dos 100 Anos, colocando aqui entre aspas, né? Que é um período histórico, e que é atualmente venerada como santa pela Igreja Católica e que foi instituída por essa mesma igreja como padroeira da França. E aqui eu vou abrir aspas para o Frank. Não há dúvida que a referida santa seria diagnosticada como esquizofrênica. E enquanto nos ativermos ao referencial psiquiátrico, ela não será nada mais que um esquizofrênica.
O que ela é, para além de sua esquizofrenia, não é perceptível na dimensão psiquiátrica. Observando-a a partir da dimensão noológica, compreendemos sua importância histórica e teológica. Veremos que Joana d'Arc é bem mais do que uma esquizofrênica. O fato de ela ser portadora de tal transtornos, sob o olhar da psiquiatria, não denega de modo algum sua importância nas outras dimensões. E vice-versa, pois mesmo sendo considerada uma santa, isso em nada modifica o fato de que ela também é portadora do referido transtorno. Aí eu fecho aspas aqui para o Frank. E aí eu quero principalmente comentar a ideia, né, do que o Frank está trazendo. Se eu for olhar para as pessoas apenas por uma dimensão, eu vou acabar usando esse jargão que o Frank, esse jargão reducionista que o Frank tanto se contrapôs. Ah, nada mais que. Eu vou agrupar as pessoas por uma característica, né? Ah, os diabéticos, os ansiosos, os depressivos, e vou impessoalizar essas coisas. Aliás, e vou impessoalizar a experiência dessas pessoas. Vou coisificar, reificar. E aí o meu tratamento, ele vai ser um tratamento por conceito, né? Por descrição de categoria. Então, vai ter um sumário vai ter um sumário de sintomatologias que agrupados vão ter um nome e que esse nome é o que eu vou tratar. E aí, o uso da técnica, ele fica massificado. Esse não é o olhar do Frank, né? O que o Frank está nos propondo exatamente com essa segunda lei que a gente está discutindo aqui no vídeo é que a gente não perca o olhar integral, que a gente não se confine a uma dimensão, a dimensão orgânica, ou que a gente não se confine à dimensão psíquica, ou que a gente também não se confine só à dimensão noética dos valores e dos sentidos e possa vir a menosprezar a importância das outras dimensões na experiência humana, até porque não existe só uma delas, né? Elas só existem juntas, integradas numa unificação. Então, esse chamado, esse alerta. E aí a gente dizia lá no começo do vídeo, o que é que isso tem a ver com a prática clínica? Exatamente esse nosso olhar, né? Quando eu trouxe aqui para vocês o recorte que o Frank fala sobre a técnica, quanto mais claro eu tenho isso, mais o meu olhar metodológico se refina. E não é que eu vou prescindir das técnicas, ou que elas não são importantes, mas que a visão de homem, e quanto mais ela está nítida para mim, mais ela fundamenta a minha escolha técnica, a minha escolha de recursos. Eu estou mais próxima e mais afinada à caminhada daquela pessoa, não só a partir de um acometimento que ela possa ter, mas em toda a sua existencialidade, a sua experiência, mas tendo em consideração as três dimensões. Então, concluindo aqui a nossa reflexão, né, espero que a gente possa estar chegando junto a compreensões importantes. Quanto melhor eu compreendo a visão de homem de onde eu parto, e aí no nosso caso aqui, quanto melhor eu compreendo a visão de homem de Viktor Frankl e a visão de homem que ele propõe à logoterapia, mais fundamentada vai estar, né, as minhas possibilidades práticas e muito provavelmente elas vão estar melhor alinhadas e mais condizentes e mais coerentes com o processo psicoterapêutico em logoterapia, uma vez que eu vou prestar atenção nesse olhar para o homem e que eu vou escolher técnicas e recursos que condigam não com uma dimensão, não com um recorte, mas que tenham a ver com a experiência humana daquela pessoa singular, no seu ritmo, nos seus valores, nas suas direções, nos seus projetos existenciais e também nas suas dores e nas suas limitações que a gente precisa olhar. E eu concluo dizendo aqui, né, que o Frank traz em alguns textos o quanto é importante que a gente tenha essa noção de que intenção eu tenho quando proponho algo. Às vezes pode parecer simples, você pediu para fazer um desenho, qual é a sua intenção como terapeuta com esse desenho? O que você busca, né? É importante que a gente tenha cada vez mais conhecimento, compreensão do nosso processo como terapeutas, para que a gente possa desenvolver
junto com os clientes, cada um deles em suas singularidades, os processos terapêuticos deles, os processos de desenvolvimento humano de cada um deles, como eu disse, na sua singularidade. Então, assim, na finalização aqui desse vídeo, gostaria de lembrar você de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, de deixar o like se ainda não tiver deixado, de ativar o sininho das notificações e vou deixar aqui, vou pedir para deixar aqui na edição o nome do nosso capítulo que a gente utilizou como base do livro A Vontade e Sentido, e ainda gostaria de pedir que vocês compartilhem aqui no espaço dos comentários como esse vídeo chegou para vocês, que dúvidas ele suscitou, que compreensões ele suscitou. Você já tinha ouvido reflexões parecidas? É importante para nós, né, que vemos produzindo esses vídeos, que a gente saiba como chegou às pessoas que nos assistem, que interagem conosco, e pedir que vocês se aproximem de nós, né? Ah, Thalene, como? Siga a gente no Instagram, né? A gente sempre deixa aqui o link do primeiro comentário do vídeo. É uma oportunidade de vocês saberem quando é nossos movimentos, né? Quando é que a gente está abrindo turma de grupo de estudo, quando é que a gente está divulgando aulões, enfim, os nossos movimentos que são muitos, né? Que você possa acompanhar, que você possa estar a par do que a gente está fazendo. E, por último, gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo com colegas, com amigos, com familiares que também estão se interessando pela logoterapia de Viktor Frankl, que estão conhecendo melhor, que estão se debruçando sobre esses estudos tão importantes e fundamentais sobre a visão de homem, sobre a visão de mundo da logoterapia. Então, gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo. É uma forma de nos ajudar para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, que mais pessoas também comecem a interagir conosco e enriquecer também a nossa experiência de aprendizado. Nós, como equipe Escola do Sentido, né, eu, Matheus, toda a nossa equipe, agradecemos a atenção com o nosso trabalho, a dedicação em estar conosco aqui, acompanhando nossos vídeos, e eu termino sugerindo, né, que você busque outros vídeos aqui no canal. A gente já tem bem mais de 100 vídeos, sempre tematizando, sempre discutindo as coisas a partir da logoterapia, trazendo compreensões a partir dos referenciais de textos de Viktor Frankl. Tem muita coisa legal aqui, então faço o convite de que você possa dar o play em outros vídeos e possa ter outras experiências com outros temas também importantes da logoterapia, que possam enriquecer aí o seu conhecimento e possam instigar você a estudar cada vez mais e se aproximar cada vez mais dessa abordagem que a gente gosta tanto, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.